Então a gente está aqui agora no nosso ambiente de programação e já pode fazer o nosso programa, tá? Novamente, eu já implementei aqui para a gente poupar tempo, para vocês não precisarem me ver digitando, né, o código. Mas vocês podem copiar isso aqui, caso estejam fazendo em Python, ou se vocês estiverem fazendo outra linguagem, vocês podem seguir os comentários que já tem um passo a passo bem explicado, tá? Se tiver alguma coisa que for muito diferente para as outras linguagens do que é em Python, eu vou mencionar enquanto a gente está fazendo aqui o nosso programa, tá? Então, ok. Primeiro de tudo, a gente faz aquele importzinho do nosso heap de prioridade, né? Nossa fila de prioridade. Em Python, você não precisa instalar nada, você pode fazer só um import direto. E outras linguagens de programação, talvez não tenha isso aqui já implementado para você. Se não tiver, você pode implementar o heap por você mesmo, não tem tanta dificuldade assim, não é uma estrutura de dados tão difícil. Ou você pode usar qualquer estratégia que você prefira para manter uma lista organizada em ordem crescente, tá? Eu estou assumindo aqui que vocês já sabem fazer pelo menos um insertion sort, certo? E deixaria isso aqui já feito para você. Então, eu vou usar aqui a fila de prioridade porque eu acho que ela deixa bem fácil para a gente. Então, eu vou importar ela. E aqui eu tenho o nosso grafo. Nosso grafo é o quê? É aquele conjunto de clientes e cabos, tá? Basicamente. Então, por um acaso, eu tinha um grafo aqui no meu computador com 374 clientes e uns 3.000 cabos, tá bom? Porque eu quero mostrar para vocês que esse programa aqui ele funciona para números reais, grandes assim mesmo, tá? Então, dentro de uma cidade, talvez a gente tivesse mais clientes, não seria só 374 casas. A gente poderia talvez ter muitos mais. Só que aí também ficaria um pouco maior do que já está na nossa lista aqui, então eu preferi esse aqui, que é 374. Então, basicamente, o que vocês precisam saber? 370 clientes, 3.000 cabos entre eles, ok? A gente quer reduzir a quantidade de cabos. Então, a gente pode ler aqui nosso grafo, e aqui para provar que é 374, o tamanho do nosso grafo é 374. Então, ok. Lembrando que a gente tem que fechar os nossos clientes conforme a gente for saindo deles, tá? Então, isso aqui a gente já passou bem passado na parte da teoria da aula. Então, não deve ter nenhuma dificuldade nisso. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte: em vez de falar quais são os que estão fechados, eu falo que todos estão abertos até eu dizer o contrário, ok? Então, é uma lista basicamente que pega todos os clientes, do 0 até o 373, certo? E eu falo que no começo todos eles estão abertos, a gente pode começar de todos eles, ok? Então o que a gente faz aqui agora é o seguinte, nós temos que encontrar aquele cliente lá que tinha o menor cabo saindo dele, certo? Cabo com o menor custo saindo dele. Como a gente faz isso? Eu basicamente percorri o grafo todo e procurei esse cara. Bem simples. Então o menor custo ele começa infinito, porque a gente não conhece nenhum custo melhor inicialmente. E o ID do cliente começa em -1, só para não confundir com nenhum desses aqui, tá? Então, ok, a gente vai percorrer, vou dar aqui, a gente vai percorrer todos os clientes do nosso grafo, todas essas chaves numéricas aqui, o 0, 1, 2 e 3, e nós vamos percorrer o cabo e o custo. O cabo é esse primeiro valor, então o que eu estou falando aqui basicamente é o seguinte, eu tenho um cabo que liga o cliente 0 ao cliente 150, e o custo desse cabo de manutenção é 812, tá? É basicamente isso que eu estou falando. Então, eu tenho esses dois valores aqui e eu quero organizar por ordem de custo, certo? Então, o que eu faço aqui? Se esse custo for menor do que o menor custo que eu já conheço, que inicialmente é infinito, eu vou atualizar o menor custo que eu conheço, certo? Porque eu encontrei um custo menor. E quando atualizar, eu vou atualizar o ID do cliente que tem esse cabo de menor custo, certo? Então, esse -1 aqui vai virar outra coisa. Então, quando a gente rodar isso aqui, o que nós vamos ter agora é um ID do cliente, certo? E um custo relacionado. Então, o ID e o custo. O ID do cliente é o 38, então o cliente 38 tem um cabo que só custa 1 para manutenção, certo? Então, um cabo bem barato. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar esse cliente, então a gente vai falar com o seguinte, olha, vai lá na nossa lista de clientes abertos e fecha o cliente 38, fala que ele é falso. Okay? Então, aqui estava tudo verdade, aqui a gente está falando que ele é falso. E agora a gente vai criar o nosso heap. Aqui, nesse passo, você vai, se não tiver o heap de prioridade, você vai substituir isso aqui por um insertion sort, enfim. O que você precisa fazer aqui é o seguinte. Você precisa pegar todos os cabos que saem do cliente 38, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? Está percorrendo o grafo no cliente 38, pegando todos os cabos que saem dele. E o que você está fazendo aqui é o seguinte. Pega esses cabos e organiza eles em ordem crescente de custo. Então,
Você pode fazer isso com insertion sort, você pode fazer isso com outro método. Basicamente aqui você só precisa deixar organizado. Eu prefiro o heap porque fica um código bem mais limpo, certo? Pelo menos para didática, assim, para entender, eu acho que fica mais fácil. Então, a gente pode rodar aqui. O que acontece? Agora, o nosso heap vai conter todos os cabos que saem do cliente 38. São 1, 2, 3, vários cabos, certo? Então, a gente pode ver aqui, são 14 cabos. Obviamente, a gente vai pegar o cabo de menor custo, mas esses valores aqui vão ficar nas considerações para a gente ver depois se tem um caminho melhor, ok? Então, tudo bem. O algoritmo que a gente vai fazer aqui é o algoritmo que a gente descreveu, é o algoritmo de Prim. Okay? Tem um outro algoritmo muito famoso também, que é o algoritmo de Kruskal, que se escreve assim. Eu acho que é assim, tá? Kruskals. E também resolve esse mesmo problema. E é um pouco mais eficiente, mas ele tem uma implementação um pouco mais complicada. Okay? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Esse while aqui já contém todo o nosso algoritmo. Okay? Esse MST aqui é a Minimum Spanning Tree, certo? E ele vai conter a nossa resposta. É aqui que a gente vai guardar todos os cabos que a gente vai realmente utilizar. Okay? Então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto tiver cabos no nosso heap, quando a gente tiver que considerar algum cabo, nós vamos pegar o nosso peso, o nosso nodo de saída, nosso cliente de saída e o nosso cliente de chegada. Certo? Por quê? Porque aqui nós estamos organizando por peso, o segundo valor é o nosso cliente de saída e o nosso cliente de chegada. Okay? Então aqui, por exemplo, a gente está saindo do cliente 38 e chegando no cliente 50, por exemplo. Então nós vamos ver o seguinte. Se o cliente de chegada não tiver aberto, certo? A gente vai simplesmente ignorar todo o resto do nosso código aqui para baixo. Porque a gente já chegou nele de algum outro canto. Isso aqui é o equivalente a eliminar aquelas setas vermelhas do nosso exemplo. Tá? E se o vértice ainda estiver aberto, se o nosso cliente ainda estiver aberto e não tiver nenhum cabo chegando nele, aí sim a gente adiciona o cabo que sai do nosso cliente até o cliente atual na nossa solução. Okay? E agora nós fechamos o nosso cliente atual, o cliente que a gente chegou, porque a gente já chegou nele por um cabo. Okay? Então, até que é bem simples, está tudo de acordo com o nosso exemplo. E o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte. Para cada cabo que sai do nosso cliente atual, ou seja, nós começamos no cliente 38, chegamos no cliente 50, e agora eu quero saber quais são os cabos que saem do cliente 50, certo? Para todos os cabos que saem do cliente 50, a gente vai verificar se esse cabo que está chegando num terceiro cliente está chegando num cliente novo, certo? Se esse cara aqui estiver fechado, ou seja, digamos que nós saímos do cliente 38 para o 50, e do 50 a gente chegou no 70, ok? Se o cliente 70 estiver fechado, nós vamos ignorar, certo? Mesma coisa da eliminação daquelas setas vermelhas lá. E se ele não estiver fechado, se ele estiver aberto, o que a gente vai fazer é adicionar esse cabo aqui, certo? O cabo que sai do cliente 50 e chega até o cliente 70 no nosso heap. Então, aqui mais uma vez, se você não estiver usando o heap, você vai basicamente manter a sua lista ordenada, ok? Você pode inserir e ordenar mais uma vez. É claro que você vai ter uma pequena perda aí em tempo de processamento, porque você vai estar sempre ordenando a lista em ordem crescente. Então, por isso que eu prefiro o heap. Mas nada te impede de fazer isso, tá? E é basicamente isso o nosso problema, o nosso programa aqui também, ok? Toda vez que a gente inserir novos cabos aqui, a gente vai considerar esses caras nas próximas iterações. O hip pop está sempre pegando o cabo de menor custo, certo? Então, quando você organiza a sua lista em ordem crescente, você vai estar sempre pegando o valor do começo da sua lista, ok? Se você estiver organizando em ordem decrescente, ou seja, o maior primeiro e o menor por último, você vai estar sempre pegando o último cabo, certo? Então, em ordem crescente, você está pegando o menor valor, o menor índice. Em ordem decrescente, você vai pegar o maior índice. Okay? E a gente vai repetir isso até que a gente já tenha passado por todos os cabos. Aqui no final, se a gente rodar aqui, nós temos que a nossa lista tem tamanho 373. Então, a gente pode ver aqui quais foram os cabos que a gente escolheu. Então, aqui, nós pegamos o cabo que sai do cliente 38 para o cliente 134. Depois nós pegamos o cabo que sai do cliente 134 e chega no cliente 133, certo? E assim por diante. Então esse aqui é o conjunto de cabos
que tem o melhor custo de manutenção possível. O que é muito bom, porque se vocês perceberem, a gente tinha uns 3.000 cabos e agora está com 370, certo? A gente diminuiu basicamente 10 vezes o número de cabos. Aqui eu não fiz a soma dos custos, mas nada impede da gente fazer isso. É basicamente vir aqui falar o seguinte: tem uma variável total igual a zero. Toda vez que a gente inserir aqui, nós vamos somar esse peso nosso total. A gente pode, inclusive, rodar aqui de novo. Vou rodar aqui o programa do começo. Opa. Vou rodar o programa do começo, porque aí vai ter o total ali no final. Então, de novo, 373. E o total é R$ 28.123, ou enfim. Então, esse é o nosso custo de manter esses cabos aqui. É óbvio que com 3.000 cabos, esse custo aqui seria muito maior. Então, a gente pode também ver isso fazendo o seguinte. Pode ter um outro total aqui. Toda vez que eu chegar aqui, eu vou simplesmente adicionar esse custo para ver o quanto que a gente economizou. Tá? Vou colocar aqui total 2 para a gente não confundir as variáveis. Então, o total 2 é 3.015.726. Okay? Se a gente dividir aqui, a gente pode ver que a gente está com uma solução muito menor do que o nosso inicial, certo? Então, a gente pode fazer o contrário também. Então, basicamente, o quê? O nosso valor inicial, o nosso custo inicial de manutenção dos nossos cabos era 107 vezes maior do que o nosso valor final, certo? Então, a gente economizou aí para a empresa 100 vezes o custo de manutenção que ela tinha atualmente. Então, eu acho que é uma economia bastante razoável, certo? Não sei se vocês concordam comigo. Então, para o vídeo de hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí se vocês gostaram, um dislike se vocês não gostaram. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, certo? Para um próximo vídeo. E se inscrevam no canal para não perderem as próximas aulas. Então é isso. Até mais.